Cecília Meirelles viveu em uma época em que as mulheres não podiam votar, dependiam do marido e dificilmente desenvolviam uma carreira profissional. Com seus versos, ela rompeu diversas barreiras e ganhou um espaço de bastante destaque na literatura e na educação do país. Ela publicou mais de 20 livros, em sua maioria de poemas, e viveu sob a influência da segunda geração modernista. Porém, a sua obra apresenta sinais de simbolismo e técnicas do romantismo, parnasialismo, realismo, classicismo e do surrealismo. Devido a isso, as suas obras são consideradas atemporais. Falando um pouco agora sobre a vida de Cecília Meirelles, ela foi uma poetisa, jornalista, pintora e professora brasileira, sendo a primeira voz feminina de expressão na literatura brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 7 de novembro de 1901, e perdeu os pais antes dos 3 anos de idade, sendo criada por sua avó materna, que era portuguesa e bastante religiosa, católica. Ela recebeu educação religiosa desde cedo, devido à sua avó, e demonstrava um grande interesse por literatura, escrevendo suas primeiras poesias logo aos 9 anos. Fez o curso primário na escola Estácio de Sá, em 1910, recebendo a medalha de ouro por sua conclusão com louvor e distinção. Em 1917, formou-se professora no curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e aos 19 anos publicou sua primeira obra, chamada Espectros, em 1919. Aos 21 anos, casou-se com o pintor português Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Fernando sofria de depressão e suicidou-se em 1935, um ano após Cecília Meirelles ter fundado a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, em 1934. Já em 1938, ela recebeu o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, pelo seu livro de poemas Viagem. Em 1940, casa-se novamente, dessa vez com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silva Grilo. Cecília Meirelles vem a falecer no dia 9 de novembro de 1964, vítima de câncer. Bom dia, meu nome é Danilo Almeida e vou apresentar um pouco sobre o estilo literário de Cecília Meirelles. Ela é tradicionalmente classificada como uma autora modernista, mais especificamente da segunda fase do movimento, mas suas obras apresentam influências simbolistas, românticas e parnasianas. É possível perceber a musicalidade nos escritos de Cecília. A escritora utiliza técnicas literárias tradicionais para compor seus versos. Podemos citar de suas principais características os traços simbolistas, temáticas universalistas, espiritualismo, temáticas orientais, valorização da musicalidade e predileção pelo verso curto. Bom, vou falar um pouco agora das características da obra de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles nunca esteve filiada a nenhum movimento literário. Suas obras geralmente condizem bastante com as tradições da lírica luso-brasileira. Apesar disso, suas primeiras publicações demonstram uma tendência pelo simbolismo, além de reunir religiosidade, desespero e individualismo. Há misticismo no campo da solidão, mas existe a consciência de seus dons e seu destino, como no poema Motivo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Também há uso de elementos como o vento, a água, o mar, o ar, o tempo, o espaço, a solidão e a música que confirmam a inclinação neossimbolista, como mostrado em um trecho do Romanceiro da Inconfidência. Ai palavras, que estranha potência a vossa. Ai palavras, sois de vento ides no vento que não retorna, e, em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Apenas com a obra Viagem, de 1939, é que a poetisa ingressou no espírito poético da escola modernista. A autora foi cuidadosa com a escolha das palavras e teve uma intensa tendência à musicalidade, para o verso curto e para os paralelismos, a exemplo dos versos da poesia medieval portuguesa. Música. Noite perdida, não te lamento, embarco a vida. No pensamento, busco a alvorada do sonho isento. Pura e sem nada, rosa encarnada, intacta ao vento. Noite perdida, noite encontrada, morta vívida.
Agora irei falar sobre três das principais obras de Cecília Meirelles, começando com Vaga Música. Publicada em 1942, Vaga Música tem como temas principais a serem perseguidos a fugacidade do tempo e a precariedade da existência. Ela faz uso da musicalidade presente na modinha, na canção e na cantiga, como formas poéticas que expressem seus sentimentos, permitindo com que, em seus poemas, descobrimos o caminho para tocar a complexa sinfonia da vida. Seguindo agora com Os Espectros. O pequeno volume inclui 17 sonetos rimados em versos decassílabos, todos eles de temática histórica, mitológica ou religiosa, com a maioria deles retratando ou tematizando personagens como Cleópatra, Judite, Sansão, Dalila, Joana d'Arc, Maria Antonieta, entre outros. Os poemas em espectros denotam uma influência simbolista, característica comum em relação às obras da poetisa, não só no que se refere à sua musicalidade, melancolia e onirismo, mas também a incorporação de um forte componente de espiritualidade que, abraçando o pensamento filosófico, a tradição e o universalismo, ficam contra, pelo menos em parte, as características do programa modernista em suas primeiras fases, como o liberalismo de ideias, ruptura com o passado e o nacionalismo. Por fim, temos uma das obras que é considerada como se fosse a obra-prima de Cecília Meirelles, que é o Romanceiro da Confidência. O Romanceiro da Confidência é uma coletânea de poemas publicada em 1953, que conta a história de Minas dos inícios da colonização no século XVII até a Inconfidência Mineira. Em 85 romances, mais 4 cenários descritos pelo livro, e outros de Prólogo e Êxodo, Cecília evoca primeiro a escravidão dos africanos na região central do Planalto em episódios da exploração do ouro e dos diamantes no século XVIII. Logo o centro da coletânea é dedicado ao destino dos heróis da Revolução Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, sua noiva e amada Maria de Dirceu. Mais lírica do que narrativa, a obra assume o lado dos derrotados, transformados depois em heróis da independência do Brasil, denunciando o sistema colonial que favorece a exploração dos desvalidos. Interpretando a obra em outros pontos de vista, possibilita uma reflexão filosófica e metafísica sobre a condição humana, surgindo Tiradentes como um avatar de Cristo e sofrendo o sacrifício do bode expiatório, ele se torna um redentor do Brasil que abriria a nova era da liberdade.